Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar e discorrer sobre qual foi a decisão do caso ali da Igreja Alicerce. Lembrando, a Igreja Alicerce ela era presidida pelo Tiago Santana, mais conhecido como Tiago Alicerce, que se você não sabe da história, eu recomendo que você aí assista meus 2 vídeos anteriores, né? No último vídeo que eu fiz sobre esse caso, eu tinha comentado como a igreja lidou com o pastor em si, né? Até então pastor Tiago. Eles afastaram, né? Romperam ali o laço com o Tiago. O Tiago renunciou, né? Teve que renunciar depois do seu caso extraconjugal ser exposto. E a igreja, a diretoria da igreja, tomou a decisão de colocar aqui o pastor Renan Costa como pastor provisório, né, por 60 dias aí. E esse pastor assumiu esse barco aí no meio da tempestade que é a Igreja Alicerce. Eu não queria ficar falando desse caso, né, porque esse canal não é um canal de fofoca. Mas eu quero que você assista esse vídeo com 2 perspectivas. Primeiro, que você não seja enganado. E segundo, que você se avalie se você não está enganando os outros ou a si mesmo. E se tiver, se volta para Deus e retoma o seu caminho. Bom, muita gente comentou, quando eu coloquei ali que a Assembleia tinha decidido que ele ia ser... O pastor Renan ia ser o pastor ali dos próximos 60 dias e que depois haveria uma outra assembleia com os membros para tomar as decisões permanentes. Um monte de gente comentou nos meus vídeos assim: ah, logo ele volta. Não, gente, ele não vai voltar logo. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender por que ele não volta logo. Tá? E pelo jeito nem volta. Outra coisa que colocaram: ah, a igreja tá só apoiando a esposa e a família do Tiago. E a Amanda, como fica? Gente, se coloca no lugar da esposa do Tiago primeiro. A esposa do Tiago não traiu ninguém, né? Até onde a gente sabe. Cria que o marido dela era um homem de Deus. Quando essa história veio à tona anos atrás, ela não acreditou. Dá para culpar ela por não ter acreditado? Ela é errada por ter tentado ser fiel e até inocente ou pura? Ou o Tiago, que foi muito covarde, que a gente viu, né? Ele disse que preferia ir pro inferno do que perder a família, que ia negar até as últimas. Eu vi o Márcio Bieda falando sobre o caso. Mesmo confrontado, o Tiago negou. Ele só confessou quando não teve jeito mesmo. E pior, ele quis processar e prejudicar juridicamente o homem do qual ele estava roubando a mulher. Né? A gente, até a descoberta, a gente sabe que não houve arrependimento nenhum. Ah, Renata, ele está se arrependendo? Eu não sei. Eu não sei se é remorso, que é o arrependimento. Arrependimento não, né? Que é o mal-estar por causa das consequências. Ou arrependimento. Arrependimento dá fruto. Mudança. Isso aí só o tempo vai mostrar. Deus sabe, quem convive com ele. Né? Eu não posso julgar uma situação que eu não estou presenciando. Se coloca no lugar dessa mulher que estava lá servindo a igreja, tinha relacionamento com as pessoas, a casa cai. Você acha que a igreja tem que ir lá procurar a mulher e trazer a mulher para congregar ali também? Eu não tô falando, gente, de condenar a mulher. Porque é óbvio que o peso do Tiago e da Amanda, o Tiago foi muito mais errado do que ela. Ele era pastor, ele era casado primeiro, ele estava vivendo uma vida dupla. Ela ainda teve a decência, nem sei se era necessário isso. Mas ela quis expor para todo mundo, contou tudo que aconteceu para todo mundo. Ela admitiu que errou. Com suas falhas ou não, sua dificuldade de enxergar a realidade ou não, mas ela admitiu, ela foi muito mulher, corajosa. Acho que nem precisava ela ter se exposto dessa forma, mas ela foi mulher.
A Bíblia diz que, Provérbios 28, 13 e 14. Quem cobre sua transgressão não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E o Tiago ia esconder por mais quanto tempo? Eu não sei. Né? Graças a Deus a história veio à tona, apesar de toda a intercorrência. A Amanda está sendo acompanhada por uma igreja Assembleia de Deus do bairro dela, que inclusive foi a instituição, os líderes dessa instituição, que encorajaram-a a confessar o seu erro para o marido. Falou, diante de Deus, você se arrependeu e está perdoada. Mas você precisa confessar para o seu marido. Está certinho. Glória a Deus, que ainda existem pessoas de Deus, pessoas sérias. Tá? A gente está vendo essa pouca vergonha na igreja brasileira, mas, gente, isso não é geral. Você, professora, tem um monte de casos aí de professor, professora que se relaciona com um aluno menor de idade. Você admite ser ofendida dessa forma, sendo que você não é assim, por causa de alguns que fazem? Você policial, você enfermeira, qualquer que seja a profissão. Com certeza tem gente muito canalha nessa profissão que você tem. Você admite ser ofendida por causa desses? Não é justo a gente botar todo mundo no mesmo saco. Mas a gente também não pode ser ingênuo. E a gente vai falar disso aqui lendo a posição do Renan. Sobre o marido, o esposo lá traído. Né? Não sei se é marido, se é ex-marido. Deus é tão maravilhoso que o Bieda, ao denunciar até então o seu amigo, Tiago, que hoje não considera amigo porque foi traído, né, foi enganado, o Alex resolveu buscar Deus, procurar uma igreja, porque a atitude do Bieda mostrou Jesus. Olha que loucura. E às vezes você e eu, a gente fica escondendo. Eu não tô falando que a gente tem que sair expondo pecado dos outros, não, porque a gente tem a nossa vida. Mas às vezes a gente encoberta erros que estão matando outras pessoas por causa de medo, por causa de camaradagem, por causa de interesses. Você quer agradar a Deus ou os homens? Decide. Vamos ler aqui. Desde que a situação envolvendo o Tiago veio à tona, eu fui convidado a acompanhar o processo de cuidado da sua família e me dispus a servir a comunidade de fé. Assumi o compromisso de agir com amor, oração e total transparência, assim continuarei. Sobre a igreja, os membros que congregavam na instituição, na igreja Alicerce, decidiram desassociar da instituição. Nos últimos dias, realizamos diversas conversas para avaliar as possibilidades e a diretoria concluiu que a melhor decisão seria a filiação da igreja à RDA. Eu vou mostrar para vocês. Onde sirvo como pastor local na zona norte de São Paulo. A igreja Alicerce é em Santos. Ex-igreja Alicerce. Após reunir toda a comunidade, a integração à RDA foi ratificada por unanimidade, ou seja, todos concordaram. Assim, agora teremos a plantação da RDA Santos e as mesmas pessoas no mesmo lugar, mas sob uma nova liderança pastoral, com o propósito de cumprir o seu chamado de anunciar as boas novas do Evangelho. Queria fazer um adendo aqui. A igreja que você congrega ou está querendo congregar, você sabe se o pastor presidente, ele é um presidente vitalício? Tem alguma brecha jurídica na igreja, no CNPJ da igreja, para que se ele cometer algum ato ilícito, ele seja excluído? Ou ele que manda? É ele que toma as decisões? A diretoria e liderança da igreja, ela é efetiva? Ou eles são intimidados pelo pastor? Eles não podem, ou pela liderança, eles não podem se opor a algo. Eles não podem denunciar algo. Qual é o regime? Por quê? Se um pastor abre uma igreja, ele é o presidente, ele se coloca como presidente vitalício, ele está encarando a igreja como uma empresa. E aí, ele vai tirar os recursos financeiros. Tem igreja que às vezes, gente, você vê que pastor vive no luxo e às vezes tem a irmã viúva lá
que precisa às vezes estar lá para cortar a luz, porque não tem como pagar, e às vezes o pastor vai lá e ainda vai falar, aí não dá o dízimo, aí o pastor vai falar, ah, mas a sua luz foi cortada porque você não dizimou, sendo que ele tá vivendo no luxo. Eu quero falar isso porque é uma experiência positiva. A última igreja que eu congreguei, antes de estar nessa que eu estou, eu me lembro que quando a gente foi congregar, decidiu ficar ali, o pastor, que é presidente, que tem toda a questão jurídica ali, mostrou pra gente, ó, eu sou o presidente, eu não sou o dono da instituição. Né? Tanto é que ele mostrou lá que a parte financeira, tudo é totalmente desassociado do nome dele. Não tem associação nenhuma. Ele é o presidente, ele responde pela igreja, ele é o responsável, mas a igreja, caso ele cometa algum ato, a igreja tem autonomia de até tirá-lo. E aí eu pergunto para você, por que um pastor quer abrir uma igreja onde ele não pode ser confrontado? Ai, mas existe ele tem a cobertura de tal pastor, tá, beleza. Mas se esse pastor tirar ele, e se juridicamente o CNPJ é dele, você acha mesmo que ele vai se afastar? Ou vai fazer igual o Joe Houston da igreja Hillsong da Austrália, né? Cometeu algo muito sério, muito grave, encobertaram, aí veio à tona de novo. Por causa do impacto, ele se afastou por um tempo e botou alguém da confiança dele. Em menos de um ano, ele estava de volta. Gente, esse não é o caso da igreja que era, né? Onde ele era o presidente. Por quê? Porque ele não era dono da igreja. Então, gente, é importante que a igreja que você congrega, você saiba disso. Se o pastor, eu não tô falando para você chegar desconfiando, mas se o pastor cometer um ato, a igreja pode se pronunciar? Ou juridicamente a igreja é dele? Só um questionamento. Segundo, decisões jurídicas. Existe assembleia para a igreja tomar decisões? Quando existe uma decisão jurídica? A igreja é reunida, é consultada ou não? Tem um monte de tramóia que ninguém fica sabendo, porque se soubesse não estava congregando lá. Eu tô falando isso, gente, para mostrar que assim, não é toda a igreja que é assim. A igreja que eu congreguei anteriormente e a igreja na qual eu congrego hoje, não é assim. As coisas são expostas. Não tô falando que não tenha falhas. Domingo mesmo vai ter uma assembleia. Gente, o ano passado eu vi uma assembleia financeira na igreja a qual eu congrego. Eu fiquei boba. Tinha detalhe de tudo. Tudo. Centavo por centavo. E não só financeiro. As coisas que os líderes e os participantes das sociedades com foto de ministério fizeram durante o ano. Eu fiquei assim, amor, eles deram papel para cada membro com detalhes dos gastos. Eu vi membro pedindo ali, questionando, esse valor é isso mesmo, tal. Eu fiquei maravilhada de ver aquilo. Porque eu não sabia que existia mais. A igreja onde eu estava não tinha esse relatório. Eu até entendo a preocupação, às vezes, de expor finança, mas o pastor falava de púlpito. Se você tem algum questionamento financeiro, procura o irmão tal, que é o tesoureiro, que ele vai te mostrar o relatório. Sabe? Se não tem transparência financeira, não é à toa, tá? Não é à toa. Igreja que a liderança está escondendo alguma coisa, talvez seja melhor você sair antes de você se escandalizar. Família do Tiago. Continua acompanhando a família pastoralmente, dedicando atenção e cuidado e acolhimento. Pela bondade de Deus, tem demonstrado progresso a cada dia. Ele não está falando nada de restauração de casamento. Mas imagina, né, a pancada que essa mulher e esses filhos levaram. Sobre o Tiago, permanece afastado de funções pastorais, ou seja, ele não é mais pastor. E até o momento não está associado a nenhuma comunidade. Seguimos em oração pelo seu arrependimento e restauração. Ou seja, talvez até reconhece que não haja... O arrependimento ainda não veio de maneira completa, né? E o foco
será a superação e fortalecimento dos irmãos da igreja local. Gente, os irmãos foram errados por confiar? Não, gente, errado é quem engana. Em breve divulgaremos detalhes sobre nossas reuniões e eventos. Um comentário aqui. A igreja optou por desassociar o nome do Tiago Alicerce e está correta. Porque todo mundo vai julgá-los com a medida do que o Tiago fez. Então, sigamos orando aí pela família. Que Deus abençoe. Deixa eu mostrar para vocês o Instagram da instituição, né? Reino, RDA é Reino de Amor. E que Deus abençoe o pastor Renan e os demais. Que no temor do Senhor, esse povo seja restaurado e que muitas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, pelo exemplo de mostrar que não importa se é pastor, se é famoso, se é o Papa. Errou? Você não está condenado ao inferno enquanto ainda há chance de arrependimento. Mas você não vai ter tratamento especial por causa disso. Você é um membro do corpo de Cristo como qualquer outro. Apesar da responsabilidade que tem. Se errar, biblicamente, diante de Deus, o peso é até maior. Deus abençoe e até o próximo e valeu, pessoal!